Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa aula 9 de Eletrônica Zero para quem quer aprender e ou reaprender eletrônica. Sou professor Geraldo Bergamo e tenho mais de 30 anos na área de eletrônica, ou seja, mais de 50 mil horas nesta área. Nossas aulas serão apresentadas a cada 15 dias nas segundas-feiras. Na descrição deste vídeo coloquei alguns links importantes. Já no final aparecerá no canto superior direito a letra I. Clicando nela, vai abrir caminho para a aula anterior e a minha página no YouTube. Não deixem de se inscrever no meu canal do YouTube, Professor Geraldo Bergamo. Semicondutores. Os mais utilizados na área de eletrônica são o germânio, G maiúsculo e a letra E minúscula, e o silício, S maiúsculo e I minúsculo. Ambos são tetravalentes, ou seja, ambos têm 4 elétrons na camada de valência, ou 4 elétrons na última camada. Materiais N e P. Repetindo, para formarmos um material N negativo, temos que realizar uma dopagem, ou seja, colocar uma impureza pentavalente a um dos semicondutores. Pode ser o silício ou o germânio. Com isto, teremos um elétron sobrando. Como o elétron tem carga negativa, teremos um material negativo. Para formarmos o material P de positivo, temos que realizar uma dopagem, ou seja, colocar uma impureza trivalente a um dos seus semicondutores, que pode ser o silício ou o germânio. Com isto, teremos uma lacuna ou buraco. Como as lacunas ou buracos são cargas positivas, teremos um material P. Diodo de junção PN. Após formarmos os materiais PN no cristal de silício ou germânio, vamos ver ao lado o símbolo, está aqui embaixo, este aqui é o símbolo de diodo de junção PN. Do diodo de junção PN, onde está escrito anodo, que é o material positivo, onde tem o mais, e o cátodo, que é o material negativo, onde tem o menos. E temos também fisicamente um exemplo de um diodo de junção 1N4001. Aqui. Alguns tipos de diodos de junção PN. Vamos verificar ao lado que não existe apenas um formato físico do diodo de junção PN. Inclusive, temos um de metal na polarização direta. O cátodo, que representa o material N negativo, fica ligado ao negativo da bateria. Tá aqui, ó, cátodo N ligado ao negativo da bateria. Já o anodo, que representa o material P de positivo, fica ligado ao positivo da bateria. Ou seja, o potencial elétrico VA, ou seja, tensão do anodo, tem que ser maior do que a tensão do cátodo, ou seja, VK. Quando o diodo de junção PN for polarizado
corretamente, teremos uma DDP teórica entre anodo e cátodo de 0,7 volts para o silício ou 0,3 volts para o germânio. Na polarização direta do diodo de junção PN, temos o que chamamos de camada de depleção pequena, tá aqui, ó, onde os elétrons passam com grande facilidade. A camada de depleção é uma região onde os átomos estão em equilíbrio. No gráfico da polarização direta, podemos observar que quando a tensão chega a 0,7 volts, no exemplo do silício, teoricamente, a corrente dispara. E anteriormente, a corrente era zero. Quando chega a 0,7 volts, a corrente dispara. Antes, a corrente era zero. Na polarização reversa ou inversa, o cátodo, que é material negativo, fica voltado para o positivo da bateria, enquanto o anodo, que é material positivo, fica voltado para o negativo da bateria. Anodo positivo fica voltado para o negativo. O cátodo, que é negativo, fica voltado para o positivo da bateria. Com isto, a camada de depleção aumenta, impedindo a passagem dos elétrons. Lembrando que a camada de depleção é uma região onde os átomos são nêutrons. A camada de depleção aumenta de forma tal que os elétrons não conseguem passar. No gráfico da polarização inversa, podemos observar que existe um momento de ruptura, onde os elétrons vão passar. Existe uma avalanche de elétrons. Por isso, temos que verificar sempre o datasheet, folha de dados do componente, para saber quanto de tensão inversa ele suporta. Polarização diodo PN. No circuito elétrico ao lado, onde temos um diodo de junção PN, seja ele de silício ou germânio, em série com o resistor. A função deste resistor é dividir a tensão da bateria com o diodo. Se for germânio, ele vai suportar o diodo, é claro, 0,3 volts. Se for silício, o diodo vai suportar 0,7 volts na polarização direta, né, pessoal? Não podemos esquecer disto. O restante da tensão da bateria vai ficar sobre o resistor. Temos algumas fórmulas para nos facilitar. Por exemplo, onde a tensão do resistor é igual à tensão da bateria menos a tensão do diodo. Aqui, ó, aqui embaixo. VR, tensão do resistor, é igual à tensão da bateria menos a tensão do diodo. Vamos fazer um exemplo aí dessa forma. Se a tensão da bateria aqui for 10 volts, tensão do diodo 0,7 volts, ou seja, silício, 10 menos 0,7, vou ter tensão do resistor 9,3 volts. Como o circuito em série, a corrente do resistor, pessoal, tá aqui, ó, a corrente do resistor vai ser igual à corrente do diodo, que vai ser igual à corrente da fonte, da bateria que está alimentando esse circuito. Ou seja, se você descobre uma dessas três correntes, você já descobre todas elas. Como é que eu calculo o valor da resistência que fica em série com o nosso diodo? É lei de Ohm, né, pessoal? Resistência elétrica vai ser igual à tensão que está sobre os terminais do resistor, dividido pela corrente que passa no circuito. Já que ele é série, posso saber a corrente do diodo, ou saber a corrente da bateria, ou saber a corrente, né, que sai da bateria, a corrente que passa pelo resistor. Aí eu calculo a resistência elétrica.
Mas tu não pode chegar no comércio e falar, me dá um resistor X que você acabou de calcular. Às vezes ele cai comercialmente, às vezes não. Então tem que se ajustar ao valor do comércio. Idem para a potência. Tu não pode chegar lá no comércio e falar assim, me dá um resistor de 1000 ohms. Ele vai perguntar qual é a potência. Então você tem que pegar e calcular a potência, que vai ser o quê? Tensão do resistor vezes a corrente que passa pelo resistor. Aí tu vai ter a potência. Às vezes também não coincide com o valor comercial. Nós temos aqui uma tabelinha comercial. De acordo com o que tu calculou, tu vai escolher um valor sempre maior do que você calculou e pedir ao vendedor. Se você estiver fazendo eletrônica ou eletrotécnica, ou se preparando para um concurso público onde envolve uma dessas áreas, posso ajudar vocês com aulas particulares. Obrigado pela atenção e preferência. Inscrevam-se e acionem o sininho. Havendo alguma dúvida, sugestões, deixe seu comentário pelo YouTube ou no meu e-mail, profgeraldobergamo@gmail.com. Aguardo vocês na próxima aula daqui a 15 dias. Não deixem de se inscrever e divulgar essa minha página com seus colegas, familiares, na rede social de vocês. Tá, okay? Saúde, sucesso e prosperidade na vida.